Você sabe se tem algum vulcão no Brasil? Já ouviu falar em terremotos? Sabe o que é um tsunami? Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Catiúcia Oliveira e sejam bem-vindos ao programa Biologando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fenômenos naturais e alguns exemplos importantes: erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários, ok? Mas antes, vai lá correndo buscar o seu caderno para fazer as suas anotações, ok? O que é um fenômeno natural? Por uma questão cultural, estamos acostumados a associar o termo fenômeno com acontecimentos grandiosos, com extrema consequência. Por exemplo, ciclones, terremotos, entre outros. Embora estejamos acostumados, há uma diferença entre fenômenos naturais e desastres naturais, e não podemos confundir. Acima de tudo, é importante entendermos que todo desastre natural é um fenômeno natural, pois fenômenos naturais são todos episódios da natureza. Logo, chuva, a metamorfose de uma borboleta, o nascimento de um bebê, crescimento de uma planta, entre outros, são fenômenos da natureza, assim como tornados e deslizamento de terra, avalanche, neve e assim por diante. Aliás, um vulcão em erupção é um dos fenômenos mais fascinantes e também assustador. As erupções vulcânicas acontecem por causa das constantes variações de pressão e temperatura do magma no interior da Terra. Magma é uma substância líquida, pastosa, em alta temperatura, que forma a estrutura rochosa do vulcão. Hoje o Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana e uma região estável. E a maior incidência de vulcões ocorre em regiões geológicas instáveis, ou seja, nas bordas das placas tectônicas. No Brasil não há vulcão ativo, pois o relevo brasileiro formou-se num período geológico muito antigo, há milhões de anos. Dessa forma, os vulcões que aqui existiram nesse período tornaram-se extintos, que são não ativos, e hoje em dia não causam nenhum tipo de transtorno, como em outras áreas do mundo, onde erupções vulcânicas geram muitos prejuízos e também até mortes. Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, pelo menos 15 vulcões entraram em atividade pelo mundo. A grande maioria no Japão e na Indonésia. Mas aqui na América do Sul também teve atividade intensa, no Peru, no Equador e também no Chile. A maioria só expulsou cinzas, mas o movimento mais forte foi em Krakatoa, na Indonésia, que lançou uma coluna eruptiva de até 15 quilômetros de altura, gerando um raio vulcânico. Até agora, os riscos para a população foram descartados. Mas em 1883 esse mesmo vulcão entrou em erupção e matou quase 40 mil pessoas. Em Poços de Caldas, a cidade do sul de Minas Gerais mora dentro de um vulcão. Famosa pelas águas termais e envolta por montanhas, a cidade esconde a origem curiosa. Está localizada em um planalto de formação vulcânica que surgiu há pelo menos 80 milhões de anos. Já na Cordilheira dos Andes, também aqui na América do Sul, existem um vulcão a cada 100 quilômetros. Terremotos. Esses estão na faixa dos fenômenos naturais mais temidos pelo homem, capazes de destruir cidades inteiras. Em suma, terremotos são gerados por uma falha geológica decorrente da movimentação das placas tectônicas e também da deformação de rochas. Além dos tremores, o terremoto pode abrir fenda na terra. O Brasil não sofre sobre a ação dos terremotos de maneira intensa, pois o país localiza-se no centro da placa tectônica sul-americana. Desta forma,
a movimentação dessa placa tectônica não gera em nosso território um movimento convergente, ou seja, não há fortes tremores no Brasil. Os tremores sentidos em nosso país são formados por falhas geológicas, que são fraturas ou quebras, ou seja, desgaste natural das placas tectônicas. Esses movimentos internos são capazes de fazer a Terra tremer e de gerar abalo sísmico leve, sendo bastante comum, especialmente em algumas cidades lá do Nordeste. As exceções são tremores mais intensos, capazes de serem sentidos, de derrubar objetos ou causar rachaduras na parede. Esses poucas vezes foram vistos ou sentidos aqui no Brasil, pois são comuns em localidades onde há choque dessas placas tectônicas. Querem saber quais foram os maiores terremotos da história? Ao menos com base nos registros oficiais, não houve nenhum terremoto que tenha ultrapassado ou igualado os 10 pontos na escala Richter, que teoricamente não possui um número limite. Assim sendo, quanto mais próximo de 10, maior pode ser os estragos ao redor do seu epicentro. Sendo assim, vamos lá. Os 5 maiores. Quinto, Rússia, 1952. Atingiu 9 pontos na escala Richter, tendo sido sentido até mesmo na ilha do Havaí. Embora não tenha causado algum prejuízo, não houve nenhuma morte decorrente desse fenômeno pelo fato da área ser pouco habitada. Quarto, Japão, 2011. 9 pontos na escala Richter. Os impactos foram mais duramente sentidos naquele que foi considerado por muito o maior terremoto da história do Japão. Na ocasião, foram registrados mais de 13 mil mortes e milhares de desaparecidos, além de sérios danos ao sistema de infraestrutura que permite o funcionamento de parte do país, como ferrovias e rodovias. Foi danificado também a central nuclear de geração de energia, a usina nuclear de Fukushima, inclusive por conta de um tsunami enorme que foi gerado a partir desse abalo sísmico. O terceiro, Ilha de Sumatra, na Indonésia, em 2004. Um forte abalo sísmico de 9,1 graus atingiu a ilha de Sumatra, na Indonésia. O principal problema desse sismo é que ele também veio acompanhado de um tsunami que provocou um número sem igual de vítimas em vários países da região, sendo inclusive o evento responsável pela popularização do termo tsunami em todo o mundo. Ao todo, foram registrados mais de 220 mil vítimas em 13 países: Indonésia, Somália, Malásia, Quênia, Tanzânia, Sri Lanka. Por isso, o abalo sísmico ficou oficialmente reconhecido como o sismo e tsunami do Oceano Índico de 2004. Segundo, Alasca, nos Estados Unidos, em 1964. Esse tremor
alcançou 9,2 graus de intensidade e atingiu o Alasca e deixou 125 vítimas fatais. Depois desse tremor, jamais foi registrado qualquer outro abalo sísmico com intensidade superior no planeta. Haja visto que o terremoto mais forte do mundo ocorreu em uma data anterior. Além dos fortes impactos na superfície e os intensos deslizamentos de terras, o terremoto do Alasca também gerou um tsunami. O primeiro agora e o mais forte terremoto já cientificamente registrado foi em Valdívia, no Chile, em 1960. O terremoto mais intenso já cientificamente registrado ocorreu na cidade de Valdívia, no Chile, e afetou boa parte do país, sendo conhecido como o Grande Sismo do Chile. Ao todo, mais de 2.000 pessoas morreram e incontáveis prejuízos materiais foram registrados. Na época, o terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Índico e chegou até o Japão. O Chile, por ser um país que quase que totalmente situado sobre uma região entre duas placas tectônicas, Nazca e Sul-Americana, registra uma frequência de fortes tremores de terra, incluindo o mais forte já diagnosticado. Vale lembrar que esta lista foi elaborada de acordo com a intensidade dos terremotos e não com base nos efeitos por eles causados. Se considerássemos os estragos materiais e vidas perdidas como critério principal para dizer qual seria o terremoto mais catastrófico da história, esse título passaria para o tremor de Shenzi, na China, ocorrido em 1556 e que deixou um rastro incrível de 830 mil mortos. Agora nós vamos falar das tsunamis. Geralmente os tsunamis estão relacionados com terremotos que tiveram seu epicentro em alguma parte do oceano. Em primeiro lugar, trata-se de um fenômeno natural, originado de erupção vulcânica, terremoto ou outro evento natural que provoca um movimento na água. Assim, forma uma onda que pode se movimentar por milhares de quilômetros. A palavra tsunami vem do japonês e, apesar de estar associada à tragédia, ela tem um leve significado de onda no porto. Os terremotos que ocorrem nos oceanos são os que mais causam tsunamis, mas ele pode se dar também por deslizamento de terra, erupção vulcânica, impacto de meteoritos, né? E tsunami em alto mar produz ondas de poucos centímetros e nem são sentidas por navios. Quando se aproxima da costa, no entanto, entram em fricção com um leito marítimo e as ondas crescem desproporcionalmente. O tsunami ele pode medir centenas de quilômetros de extensão, além de se deslocar a uma velocidade de 700 km por hora. Alguns minutos antes do tsunami se chocar com a terra, o mar recua, já que a onda precisa de volume de água para se formar. Quando essa onda se encontra com a costa, ela se transforma em onda gigante, que podem superar 30 metros de altura e encobrir um prédio de 10 andares. Agora você pode me perguntar por que eu falei só sobre esses 3 fenômenos, tendo tantos outros para mostrar. Isso mesmo, eles estão relacionados entre si e possuem algo em comum: a estabilidade ou a instabilidade das placas tectônicas.
Agora, o que são essas placas, a sua história e por que se movimentam, isso a gente vai falar na próxima aula. Não perca! E por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais sobre esses fenômenos impressionantes. Não esqueçam de curtir a página da TV URAG e também se inscrever na nossa página do YouTube. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!